Olá pessoal, professor Leandro aqui para trazer mais um tema para vocês, tá bom? Um tema muito pedido aí durante o curso todo, tá certo? Que é as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então vou trazer um problema aqui para contextualizar a necessidade de utilizarmos essa técnica, tá bom? E daí eu vou entrar nas demais demonstrações, tudo bem? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui esse pequeno problema que consiste no seguinte: eu tenho um rio, né, cuja correnteza está aqui para o lado direito. E um nadador, ele quer sair do ponto A até o ponto B, para daí, segurando uma corda, no final, quando ele esticar essa corda, ele vai saber quantos metros tem a largura desse rio. Só que tem um problema, existe a correnteza, e ao largar desse ponto, a correnteza fez esse trajeto com ele, fez isso aqui com ele, ou seja, levou ele até esse ponto C. E aí já trouxe uma diagonal, não é mais uma reta, levando em consideração como se esse rio tivesse uma largura constante, tudo bem? Então, ele foi levado até aqui e não teve mais como saber a largura desse ponto que ele queria do rio, tudo bem? Formando aqui um ângulo de 120 graus no final desse trajeto. E aí ele quer saber, sabendo, né, primeiramente, que ao chegar nesse ponto C, o qual foi levado pela correnteza, o ponto A até o ponto C deu 60 metros. Ele quer saber agora qual a largura desse rio, que vai do ponto A ao ponto B, que é o que ele quer saber, levando em consideração essas informações que ele teve até agora, tá certo? Então é um exemplo da utilização, né? Formou aqui um triângulo retângulo, né? Cujo tem um ângulo reto, e é onde nós aplicamos as relações trigonométricas nesse triângulo para encontrarmos esses valores. Daí que veio a necessidade, tudo bem? Então trouxe aqui as principais relações trigonométricas já conhecidas, tudo bem? A primeira delas é o seno, depois o cosseno e por último a tangente, tá bem? O seno, a relação é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, que são medidas do triângulo retângulo. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Essa razão. E a terceira razão tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tudo bem? Para ilustrar essas informações, eu desenho aqui um triângulo retângulo, certo? Eu vou trazer algumas informações importantes para nós chegarmos um pouco mais adiante, com tudo bem elucidado, tá certo? Então tem um triângulo retângulo aqui desenhado e eu vou colocar aqui de lado A, B e C, tudo bem? Com dois ângulos internos, né? Eu tenho um ângulo aqui de 90, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta, tudo bem? E agora eu vou estabelecer essas razões, levando em consideração o ângulo alfa e o ângulo beta. Em relação ao ângulo alfa, gente, nós vamos ter o seno do ângulo alfa vai ser quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, essa é a razão. Olha. Cateto oposto, gente, é o que fica de para o ângulo alfa, tá bem? No caso, o B. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vai ser cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. O cosseno de alfa vai ser dado por cateto adjacente sobre a hipotenusa. Gente, adjacente é o cateto que está ao lado, tá bem? O ângulo que nós tomamos como referência. No caso aqui, ó, o C, então será C sobre a hipotenusa, que é A. Restando apenas agora a tangente, tá bem? Do ângulo alfa, que aí é o nosso cateto oposto sobre o cateto adjacente, no caso B sobre C. Então tá aqui as nossas relações referente ao ângulo alfa, seno, cosseno e tangente. Vamos fazer a mesma aplicação para o ângulo beta, tudo bem? Então, para o ângulo beta, nós vamos ter o seguinte: o seno do ângulo beta, agora a referência mudou, hein? Ó, cateto oposto ao ângulo beta é o C e a hipotenusa continua sendo A e o adjacente é o B. Então, o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, C sobre A, cosseno de beta vai ser dado por cateto, aqui ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, no caso agora é o B, tá bem? Sobre A. E a última, que é a tangente de beta, vai ser dado por quem, gente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, C sobre B. Tudo bem? Agora vamos fazer algumas observações interessantes nessas relações. Concorda comigo que o seno de alfa é exatamente igual ao cosseno de beta e que o cosseno de alfa
é exatamente igual ao seno de beta. E por último, que a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Certo, Leandro? E daí? Vamos para mais uma informação interessante e daí tiramos algumas conclusões, tá bem? Concorda comigo que se esse ângulo aqui mede 90 graus, que é um ângulo reto, eu tendo aqui alfa e beta, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que dar sempre igual a 180 graus, se eu tenho um ângulo de 90, obviamente que a soma de alfa mais beta tem que dar exatamente igual a 90 graus, porque 90 mais 90 dá 180. Então, posso escrever que alfa mais beta é igual a 90 graus. Tudo bem? Daí agora eu vou escrever algumas relações por essa situação aqui, tá bem? E isso aqui, gente, é para qualquer que seja os ângulos complementares, tá bom? Pode ser 30 e 60, né? 40 e 50 e por aí vai, tudo bem? Então, para esse tipo de situação, o qual alfa mais beta é igual a 90 graus, essas relações vão ser sempre as mesmas. Nós vamos ter que, novamente, ó, o seno de beta vai ser igual ao cosseno. O seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta. O cosseno de alfa vai ser igual ao seno de beta. E a tangente de alfa vai ser o inverso da tangente de beta. Então, eu posso escrever aqui a nossa primeira observação, que não vou chamar nem de observação. Eu vou colocar outro nomezinho que eu botei aqui para vocês, vou botar teorema, né? Nosso primeiro teorema vai ser o seguinte, que se alfa mais beta é igual a 90 graus, então o seno de beta, o seno de alfa, quer dizer, vai ser igual ao cosseno de beta e o cosseno de beta vai ser igual ao seno de alfa, consequentemente. Se estiver cortando no vídeo, não tem problema. Eu já falei para vocês, tá bem? E vamos ter também, por o nosso segundo teorema, que se alfa mais beta for igual a 90 graus, então a tangente de alfa vai ser o inverso da tangente de beta. Tudo bem? Então, é importante termos essas observações em mente para prosseguirmos e compreender por completo as relações trigonométricas de um triângulo retângulo, tá bem? O próximo passo agora, eu vou trazer para vocês, ao invés de você estar decorando seno, cosseno e tangente de 30, 60 e 45 graus, que são os ângulos os notáveis, não é? As relações notáveis, eu vou demonstrar para vocês de onde é que surgiu cada uma delas, para sempre que você precisar, você saber como encontrar. Tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo passo, que é demonstrar isso aí. Até já já. Então, pessoal, continuando agora, tá bom? As nossas demonstrações, vou trazer agora alguns ângulos notáveis, tá bem? Vamos começar com um ângulo de 45 graus, tudo bem? Eu desenho aqui um quadrado de lado 1, pode ser outros, não tem problema, tá bem? Com um ângulo de 90 graus, e nós precisamos de um triângulo retângulo para demonstrar essas relações. Então, eu tracei uma diagonal aqui, nesse quadrado, tá bem? Formando assim, dois ângulos de 45 graus, porque eu tenho aqui dois lados iguais, que é um triângulo isósceles, tudo bem? Então, se eu tenho 45, 45, consequentemente, com 90 vai dar 180, que é o que nós queremos, tudo bem? Nós precisamos ter o valor dessa diagonal. A diagonal, gente, de um triângulo isósceles, né, principalmente esse que está aqui no nosso exemplo, é calculada por L raiz de 2. Então, vamos lá. A nossa diagonal vai ser L raiz de 2, então vai ser 1 raiz de 2. Nosso 1 não precisa ser representado, vai ficar apenas, gente, aqui o nosso raiz de 2, tá bem? Com isso, nós vamos calcular agora o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Então, para o seno de 45 graus, nós vamos ter quem? Gente, lembrando que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, em relação a esse ângulo de 45, né? Cateto oposto é 1, sobre a nossa hipotenusa, que é raiz de 2, ok? Vamos racionalizar essa situação aqui, tá bem? Multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2,
chegando assim para o seno de 45 graus, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, gente, vamos ter raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Tudo bem? Então, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Agora vamos para a nossa segunda situação, que é o cosseno. Cosseno de 45 graus vai ser dado por cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, novamente, 1 sobre raiz de 2. Não vou aqui repetir todo esse procedimento, gente, porque o seno de 45 e o cosseno de 45 graus são exatamente a mesma medida, no caso, raiz de 2 sobre 2. Podemos demonstrar isso de diversas formas, né? Podemos usar aqui, por exemplo, as nossas relações, que nós calculamos que para alfa mais beta igual a 90, que é o caso aqui, ó, nós temos o quê? Que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, que foi o que aconteceu aqui na prática, tudo bem? Agora, por último, gente, a tangente de 45 vai ser dada por quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos ter cateto oposto sobre cateto adjacente, 1 sobre 1, que vai ser igual, gente, a 1, tá bem? Então, nós temos aqui o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Lembra daquela tabelinha trigonométrica e encontra esses valores. Agora você sabe de onde é que saiu cada um deles. Vamos agora para o cálculo do seno, cosseno e a tangente para os ângulos de 30 e de 60 graus. Então, pessoal, continuando aqui com a nossa demonstração, nós vamos calcular agora seno, cosseno e tangente para o ângulo de 30 e de 60 graus. Para isso, eu construí aqui um triângulo equilátero, tudo bem? Que nós vamos precisar com 3 ângulos de 60 graus, mas eu preciso de um triângulo retângulo aqui como referência. Então, eu vou traçar uma altura em relação a esse ponto aqui, essa vértice, que até uma perpendicular, tá bem? Formando aqui 2 ângulos de 90 graus. Imagine que esse triângulo esteja perfeito, beleza? Formando esses 2 ângulos aqui. Eu preciso que essa perpendicular corte exatamente, seja uma mediana também, né? Cortando essas duas partes em lados iguais. Então, cortando pela metade, então vou ter aqui 1 sobre 2 e aqui 1 sobre 2, né? Que é a metade para cada lado, somando vai dar 1 inteiro aí. Tudo bem? Então, agora nós vamos fazer as mesmas coisas, gente. Vamos calcular, sim, também o cálculo da diagonal aqui, vamos chamar de altura, dessa altura, na diagonal, no caso é a altura do triângulo equilátero, é dado por lado. Deixa eu pegar um giz mais. Lado, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, com essas anotações, trazendo para cá, né? Com lado, como o lado aqui é 1, então vai ficar 1 raiz de 3 sobre 2. Aqui vamos ter raiz de 3 sobre 2 certinho. Tudo bem? Que é essa altura aqui. Agora, vamos calcular o seno, cosseno e a tangente dessas situações, tá bem? Então, lembrando também que aqui tem um ângulo de 60 graus, como foi dividido, formou 2 de 30. Muito importante isso aqui também, tá certo? E vamos tomar esses ângulos por referência para estar calculando essas situações. Vamos primeiro para o ângulo de 30, né? Esse ângulo aqui. Vamos tomar apenas um triângulo como referência, sem problema nenhum. Então, fixa aí seno, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, tá bem? Então, para o seno de 30 graus desse ângulo aqui, tá bem? Nós vamos ter quem, gente? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 30? 1/2. Sobre a hipotenusa. Quem é a nossa hipotenusa? Ó, o lado oposto ao ângulo de 90. Então, é 1. Tudo bem? Com isso aqui, nós vamos ter que o seno de 30 graus é 1/2. Ok? Agora, vamos calcular o cosseno, né? Cosseno de 30 graus, lembrando lá da nossa observação, mas vamos continuar aqui, tá bem? O cosseno de 30, gente, vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, raiz de 3 sobre 2, cateto adjacente ao ângulo de 30 é esse aqui, gente, sobre a hipotenusa que é 1, tá bem? Aí nós vamos ter que cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, ok?
E por último, agora, a tangente de 30 vai ser o nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Cateto oposto, 1 meio. Um pouquinho junto aqui, né, gente? Deixa eu melhorar aqui. Cateto oposto, 1 meio. Sobre a nossa hipotenusa, sobre o cateto adjacente, que é a raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Posso cancelar aqui, né? Simplificando. Eu vou ter 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, eu vou ter raiz de 3 aqui pelo numerador. Bem? E também pelo denominador. Chegando aí a raiz de 3 sobre 3. Ok? Raiz de 3 ao quadrado dá 3, uma vez raiz de 3 dá 3. Show? Então tá aqui, gente, o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30. Lembre que são ângulos complementares. Podemos aplicar isso agora a outra situação, tá bem? Vou tentar um espaço aqui, gente, para a gente nós não irmos muito adiante. Vou botar aqui, tentar nesse espacinho aqui, o seno de 60, tá bem? Agora, referência a esse ângulo aqui, cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é 1. Isso vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus vai ser dado por quem? O cosseno, gente, é o cateto adjacente, 1 meio, sobre a hipotenusa, que é 1. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2. E por último, gente, a tangente, né, de 60 graus vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, raiz de 3 sobre 2 sobre 1 meio. 1 sobre 2. O que é que vai acontecer aqui? Posso cancelar esse 2 com esse, semelhante ao lado de cima, sobrando apenas raiz de 3 sobre 1, que no caso vai ser o próprio raiz de 3. Ok? Então está aqui a tangente, está aqui o cosseno e está aqui o seno. Podemos observar algumas semelhanças, né? Como nós falamos, que o seno de 60 vai ser exatamente igual ao cosseno de 30, porque são ambos complementares, segundo aquela nossa situação. Comprovando mais uma vez, o cosseno de 60 vai ser exatamente igual ao seno de 30, porque são ambos complementares. E a tangente de seno vai ser o inverso da tangente do tangente de 60, tangente de 30 e o tangente de 60, representando ali a tangente de alfa, que vai ser o inverso da tangente de beta. Então aqui, gente, demonstramos de onde vem cada valor daquela tabelinha trigonométrica lá, conhecida, para vocês, alunos, não ter rua aí para os alunos de 9º ano, tá bom? Então, pessoal, é daí de onde veio todas essas coisas, a origem de tudo isso, claro que de forma simplificada, para todos vocês, uma linguagem mais simples. Espero encarecidamente que vocês tenham gostado. Galera da Turma X, tenta fazer todas as questões agora. Tá com vocês, hein? No mais, muito obrigado. Até a próxima aula. E cheirão.